A paz do Senhor Jesus para todos os nossos irmãos e irmãs que estão nos assistindo nesse dia de hoje. Quero deixar aqui uma palavra para o seu coração. Eu sempre digo que essa é uma palavra muito pessoal, porque Deus, ele se revela pessoalmente para o seu povo, para os seus profetas. Deus me deu aqui esta palavra, eu quero compartilhar com você nesse dia de hoje, que se encontra no livro de Jeremias, capítulo 17, no capítulo 1, no versículo 17, que diz assim: Tu, pois, cinge os teus lombos, levanta-te, diz-lhes tudo quanto eu te mandar. Não desanimes diante deles, porque eu farei com que não temam a tua presença. Porque eis que te ponho hoje por cidade forte, e por coluna de ferro, e por muro de bronze, por toda a terra, e contra os reis de Judá, e contra os príncipes, e contra os seus sacerdotes, e contra o povo da terra. Né? Só até aqui. Deus aqui falando a Jeremias, ele começa se apresentando para Jeremias, e Jeremias começa a dar aqui algumas desculpas, mas Deus não quer saber de desculpas, ele quer saber de obediência. Nós vemos aqui que Jeremias, ele se achou que era uma criança, colocando obstáculos. E nos nossos dias de hoje, na nossa cultura, não é diferente. Nós vemos que muitas das vezes pessoas que não querem compromisso com a obra de Deus, querem se apresentar, sim, mas compromisso com a verdade são bem poucas pessoas, mas vamos aqui falar de Jeremias, né? Então, aqui no 4, Jeremias, quando Deus falou a Jeremias, ele não se prontifica, porque ele achou que era uma criança. Naquela época de Jeremias, os homens, eles viviam 950 anos, 900 anos, 920 anos, 880 anos, e assim vai, 750. E Jeremias, por sua vez, os historiadores dizem que ele tinha ali mais ou menos de 17 anos a 24 anos. Ele se achava um menino porque Deus iria levantar ele para falar com homens de mais idade. Então ele se achava no direito de reclamar, recuar, não querer ir, porque, obviamente, aqueles homens eram os homens conhecedores da lei, eles não iriam obedecer a um menino, né? E Jeremias, por sua vez, eu posso conjecturar que ele diz: não, os homens são homens de muita idade, eu tenho essa faixa etária de idade, eles vão me ouvir, né? Eu vou profetizar, eles vão me ouvir? Eles não vão me ouvir. Mas Deus não está preocupado com a idade. A idade é simplesmente um símbolo terreno para que nós venhamos programar, buscar ao Senhor. E Deus, ele não olha pela idade, pelo nosso tamanho, ele quer saber da obediência. E aqui no 5 ele disse: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, eu te santifiquei. E as nações te dei por profeta. O que nós aprendemos com isso é que quando Deus tem a vocação para alguém, para uma pessoa, não importa a idade. Não importa a idade. Quando se fala da palavra do Senhor, é uma forma comum de introduzir um oráculo de Deus no início de um livro profético.
para as pessoas entenderem que ali é um profeta que está falando. Só que a vocação de Jeremias, por Deus, era anterior do seu nascimento. Formar ou conhecer, ele disse, verbos aqui que ilustram como Deus estava ativo na vida de Jeremias. Como eu e você, nós somos pessoas que Deus nos escolheu, Deus nos chamou, Deus nos trouxe até aqui, porque Ele tem um propósito para nós. E agora a relutância de Jeremias para não assumir o ministério profético. Se Deus, ele deve perceber do profeta a sua juventude, porque não era porque Jeremias falou para Deus que era ainda um menino. Não, Deus estava vendo a estatura, Deus estava vendo a idade, Deus estava vendo ali, né, a relutância de Jeremias, e ele não queria assumir ali o seu ministério profético, mas Deus não está preocupado com o que eu acho, com o que eu quero, com o que você acha, com o que você quer. Ele trabalha tanto no querer como efetuar. E nós sabemos que a incapacidade de falar, a incapacidade de agir, nossa, da humanidade, é Ele que capacita. Um também dos homens que chegaram com especulações, com relutância, foi Moisés também. Ele falou a mesma coisa para Deus e Deus não entrou em desistência por causa da incapacidade de Moisés. Moisés chegou a dizer que era pesado de língua, não sabia falar direito, e verdadeiramente nós somos inexperientes. Pode ser um sentimento que habita em nós, parecido e inadequado, né? Mas essa inadequação, ela é porque nós olhamos para a nossa vida, olhamos para a nossa pequenez, só que Deus, Ele não olha para isto. Ele verdadeiramente olha para o chamado, porque quando Ele chama, Ele já nos conhece. Ele nos conhece antes mesmo do nosso nascimento, porque Ele foi quem projetou a nossa vida. E a palavra do Senhor é uma forma comum de introduzir um oráculo, um começo de conversas, né? Para criar uma química entre os dois. O ser humano tem dificuldade de entender o agir de Deus, o trabalhar de Deus. E agora Deus olha para Jeremias e diz: eu já te conheci antes mesmo de eu te fazer, de eu te formar. Mas Jeremias continuou com a sua impetulância. Ele continuou achando que Deus não sabia da incapacidade dele. Mas Deus é quem capacita os escolhidos. Não fique com medo, não fique se escondendo. Obedeça, porque o Senhor, Ele faz como Ele quer, né? Jeremias falou que era uma criança, que não sabia falar, mas eu entendo
porque Jeremias, ele achava que por ele ser ainda uma criança, como ele disse, ele não iria conseguir fazer o que Deus mandara. Mas o Senhor disse: não digas, eu sou uma criança, porque onde quer que eu te enviar, irás. Então Deus é quem leva você no seu propósito. E tem mais, não parou por aí não. Deus ainda fala a Jeremias: não vou somente te levar ao lugar desejado, ao lugar que eu quero operar, mas, além disso, ainda o que eu mandar tu falar, falarás. Então, meus irmãos, não é só o chamado, não é só ser escolhido, não é só receber a mensagem de Deus para fazer o ID. É falar também o que Ele manda. Porque quem manda é Ele, quem faz é Ele. E muitas das vezes nós aplaudimos aqueles que são bem posicionados, falam bonito, muitos estudos, mas aquele que não sabe falar, também Deus vai capacitar e vai fazer a obra do jeito que Deus mandar fazer. Mas devemos aplaudir aqueles que se levantam e vão. Quando Deus falou a Jeremias, não temas, Jeremias, porque eu sou contigo para te livrar. Porque Jeremias, Deus sabia exatamente o que era que Jeremias estava pensando. Eu sou um menino, vou profetizar para uns homens que já têm uma idade bem avançada, eles vão acreditar em mim? É esse o sentimento que nós vemos de Jeremias, e muitas das vezes nós nos encontramos assim, porque às vezes a mensagem é difícil, é dura, é verdadeira e nós temos que fazer a vontade do Pai. E Deus, para ali acalmar o coração de Jonas, ou até mesmo acabar com as questões de Jonas, ele foi lá, estendeu a mão, né? E tocou na boca de Jeremias. Próprio Deus coloca as palavras na tua boca. Não temas, o Senhor é contigo. Aqueles que quiserem lançar mão de ti por causa da verdade, eles serão envergonhados, porque contra os escolhidos de Deus não há quem possa impedir o agir. E contra as verdades não há questões, porque ninguém poderá desfazer a palavra de Deus, ninguém poderá deixar de viver o juízo de Deus por causa das nossas questões, ou até mesmo a palavra de transformação. Às vezes nós achamos melhor nós estar do jeito que estamos, para não doer, porque a palavra de Deus, o amor de Deus dói em nós. Quando Ele vai nos lapidar, a Bíblia diz que nós somos como uma pedra bruta. Deus vai lapidando, lapidando até nos tornar como um diamante. Isso dói. Isso é muito difícil. Foi o que aconteceu com Jeremias. Jeremias não queria ser lapidado. Jeremias queria ficar quietinho no canto dele, só vendo as coisas acontecerem, mas Deus não queria dessa forma.
Eu sempre digo, temos que fazer o que Deus manda, porque Ele faz o que Ele quer. Se ele quis levantar Jeremias, sabendo a idade, conhecendo a sua pequenez, ele quis fazer e ele fez. Da mesma forma, ele faz comigo e com você. Não adianta nós querer questionar a vontade de Deus, que nós não vamos conseguir. E ele disse que punha uma palavra na boca de Jeremias, e Jeremias agora estava sendo preparado, estava sendo testado. Muitas das vezes, irmãos, nós somos testados para ver o nosso coração, para ver a nossa fé, se nós estamos firmes, se nós é aquilo mesmo que nós queremos, se é dessa maneira que nós estamos diante de Deus, se é vivendo a palavra de Deus ou é só ouvindo. Porque não adianta nós buscar se alimentar se nós não fizer o que Deus manda, não falar o que Deus propôs em nossos lábios para falar. Glória a Deus. Então, Deus disse: eu vou te levar às nações para que tu leve a palavra. Saiba de uma coisa, a palavra de Deus ela é atualizada. Deus falou a Jeremias, está falando comigo e com você. Não temos que questionar. Os dias se findam na terra. Jesus está prestes a voltar a buscar a igreja. Nós só temos que obedecer a palavra de Deus, obedecer à vontade de Deus. E Deus falava mais para Jeremias dessa forma: eu te ponho neste dia sobre as nações, sobre os reinos, para arrancares e para derribares e para destruíres e para arrancares e também para edificar e para plantares. Irmãos, Deus quer destruir cadeias malignas, correntes diabólicas. Deus quer arrancar da tua vida aquilo que não me edifica. Deus quer arrancar da tua vida aquilo que não serve para você. Ele quer destruir o reino maligno que perturba a sua vida, que faz com que você não dê lugar para o Senhor, faz com que você tenha medo, tenha vergonha, seja uma pessoa tímida. A Bíblia diz que os tímidos não herdam o reino dos céus. Deus quer libertar dessa malícia que muitas das vezes ataca o nosso coração, nossa mente, para que nós possamos negar o nosso Deus e não fazer a vontade do Senhor. Saiba de uma coisa, Deus é contigo para te livrar. Aqueles que querem lançar mão de você para te fazer mal por causa da verdade, Deus vai destruir, vai desarraigar estes pensamentos malignos do seu pensamento e vai jogar por terra, porque Ele te chamou para você edificar e plantar a bondade, plantar a fé, plantar a esperança, trazer palavras de autoestima para o coração de alguém, edificar lares destruídos, edificar a vida de jovens, de senhores, de casais, e até mesmo muitas crianças estão sendo destruídas por causa da mídia, por causa da tela, e você é escolhido, chamado para arrancar estes males que está adoecendo a nação do nosso país, a nação que é a nossa nação. Por isso que Deus, o propósito de Deus para mim e para a tua vida está aqui diante de você nesse dia de hoje. Aleluia, glória a Deus. E Jeremias, por sua vez, ele teve que fazer. Deus falou para Jeremias: eu estou contigo para te livrar. Tem coisas que Deus nos livra, tem coisas que Deus permite para que nós seja lapidado conforme a vontade do Senhor, para nós nos achegarmos a Ele e ver
que Ele é conosco. Muitas das vezes nós achamos que estamos sozinhos porque o deserto falta comida, falta água, mas eu quero te dizer nesta noite, aleluia, a palavra de Deus, ela é comida para a nossa alma. A água, a palavra de Deus é água que sacia a nossa sede. Quando nós temos propósito com Deus, Ele nos sacia de todas as coisas que vêm nos perturbar. Quando Deus te chamou, você ainda não era gerado. Quando Deus te escolheu, você estava ainda no pensamento de Deus, na vontade de Deus. Ele projetando aquilo que iria fazer com você, e você tem que ser o que Deus quer que você seja. Não olhe para A ou para B, para a direita, para a esquerda, para a frente, para trás. Não, olhe para o alvo, que é o autor e consumador da nossa fé. Nós precisamos acreditar que Ele está conosco. Quando Ele permite acontecer algo sobre nossas vidas, é porque nós estamos precisando nos aproximar mais dele. Quando Ele nos dá vitória, é porque Ele quer testar a nossa fé, ver se nós estamos mesmo acreditando no que Ele está fazendo. Tem coisas que Deus permite acontecer conosco que a gente diz: eu não acredito no que eu estou vendo, eu não acredito no que está acontecendo, porque muitas das vezes pessoas não acreditam no teu chamado, pessoas próximas de você não acreditam no teu ministério, mas eu quero te dizer uma coisa: acredite ou não, o Senhor é quem tem pensamentos de bom para você e não de mal. O Senhor é aquele que te escolheu e ponto final. Levante a cabeça, não faça o que os outros querem, o que os outros dizem. Faça somente aquilo que Deus colocar na tua mão para fazer, porque Ele é quem vai te julgar. As obras que o Senhor tem para fazer através da minha e da sua vida, Ele não levantará outro para fazer. E nós vamos dar conta para Deus. É melhor fazer do que chegar nas mansões celestiais com as mãos vazias. Creia somente, porque essa palavra é uma palavra pessoal. Cinge os teus lombos, faz a vontade do Pai, busca a presença de Deus. Unge os teus lombos em jejum e oração, busca a couraça da justiça, porque a espada do Espírito é a palavra de Deus. Contra esta palavra ninguém poderá vencer. Contra esta palavra ninguém poderá perseverar. Contra esta palavra alguém está pedindo para morrer, porque Deus não dá a glória dele para ninguém. Quando alguém se levanta contra Deus, saiba de uma coisa: que Deus está vendo, está compartilhando com o ato. Deus não está aceitando, mas Ele está contemplando o que está acontecendo. Você é chamado, é escolhido. Antes que Ele te formasse, Ele já te conhecia. Não devemos temer, orar uns pelos outros, para que a vitória, a nossa vitória, seja repleta de bênçãos, livramentos, libertações. Aonde o justo colocar a planta dos teus pés, este lugar será abençoado. Não temas, o Senhor é contigo, Ele vai te dar vitória. Quando alguém falar algo contra você, não responda, olha para o alto, porque Ele está te vendo. Uma certa feita, eu cheguei na igreja, quando eu fui dobrando meus joelhos, Deus falou comigo: ah, se tu visse quantos inimigos se levantaram contra ti. Eu respondi para o Senhor na mesma hora: Senhor, eu quero ver quem é. Ele me respondeu e disse: não, são muitos, tu não vais suportar.
E eu respondi para o Senhor: então está bom, Senhor. Eu não quero saber quem é, eu não quero ver. Deus, pela sua misericórdia, ainda me mostrou três dos que andavam mais próximo de mim, daqueles que faziam a obra junto comigo. Mas o Senhor já tinha me preparado e eu hoje vejo, converso, ando, nós da palavra, fala dos milagres, mas nem lembro. Lembrei agora porque é um testemunho de fé para que você saiba que nada é maior do que a palavra de Deus. Nada suporta aquilo que Deus te chamou. Nada suporta acima do teu chamado. Por quê? Aqueles que se levantarem contra você, pode ser por qualquer causa. Às vezes é até porque você ora e a guerra está travada e quem se manifesta é aqueles que estão mais próximos de você. Jesus, uma certa feita, ele disse que os inimigos do seu povo eram os da própria casa. Pode ser casa morada, pode ser casa igreja, pode ser casa trabalho, que aonde nós trabalhamos, nós vivemos mais do que dentro da nossa própria casa. Mas os olhos do Senhor são como chamas de fogo, procurando os fiéis na terra. Seja fiel a Deus e fiel ao seu chamado, e fiel ao seu ministério, e fiel àquilo que o Senhor confiou nas suas mãos. Meus irmãos, se esta palavra falou ao seu coração, curta, compartilhe, se inscreva no canal, deixe o seu comentário e até o próximo vídeo.